O mercado automotivo brasileiro é extremamente competitivo e hoje vamos mergulhar na estratégia por trás de um modelo-chave. O Fiat Argo ocupa uma posição estratégica no mercado brasileiro. Ele se encontra em uma faixa de preço onde o consumidor procura equilíbrio entre conforto, economia e praticidade. Ao longo dos anos, o modelo passou por reajustes e atualizações pontuais para se manter competitivo, mas continua sendo apresentado como uma opção para quem deseja um carro automático sem entrar em categorias mais caras. O desafio do Argo atualmente é que ele não concorre apenas com outros hatches compactos de entrada. Dependendo da versão, ele acaba disputando espaço com veículos mais modernos e equipados com motores turbo. Ainda assim, a Fiat aposta na simplicidade mecânica e no baixo custo de propriedade que o público valoriza. Com mais de 400 mil unidades vendidas, o sucesso do Argo no mercado nacional é inegável. O Fiat Argo 1.3 CVT prova que o equilíbrio pode ser mais valioso do que a inovação tecnológica pura. Ele continua sendo uma das opções automáticas mais acessíveis e racionais para o consumidor brasileiro. Lançado com a missão de substituir grandes nomes, ele não apenas cumpriu o papel, mas elevou o padrão da categoria. E para entender esse sucesso, precisamos começar pelo que salta aos olhos. Vamos analisar o visual externo. Ao observar o Argo pela primeira vez, fica fácil entender por que seu design envelheceu melhor do que muitos concorrentes. Mesmo vários anos após o lançamento, o hatch continua apresentando linhas modernas, com uma dianteira robusta e proporções equilibradas. Os faróis Full LED, presentes em versões mais recentes, contribuíram para atualizar o visual e trazer uma aparência mais sofisticada. Na traseira, o desenho permanece limpo e funcional. Não é um carro que busca chamar atenção por extravagância. Seu objetivo é transmitir modernidade sem exageros. Essa característica ajuda a explicar por que muitas pessoas ainda consideram o Argo um dos hatches mais bonitos da categoria. Mas a beleza não é apenas externa. Ao entrar no Argo, percebemos um cuidado com a ergonomia que é referência no segmento. A ergonomia foi pensada para que motorista e passageiro desfrutem de uma viagem sem cansaço, mesmo em trajetos longos. Mas o verdadeiro teste de conforto de um hatch acontece aqui, na segunda fileira de bancos. Vamos conferir. O banco traseiro consegue acomodar adultos com relativo conforto, algo raro em muitos competidores diretos. O design do teto favorece quem tem maior estatura, garantindo que não haja aquela sensação de aperto claustrofóbico. Essa amplitude torna o Argo uma opção viável não apenas para o uso urbano, mas também para viagens de média duração com a família. A largura interna permite que 3 ocupantes viajem sem grandes sacrifícios, mantendo a proposta de um carro versátil. Pequenos detalhes, como os porta-objetos nas portas, reforçam a atenção da Fiat com a experiência do passageiro. Agora, vamos falar de um item decisivo para quem tem família ou precisa carregar o material de trabalho: o porta-malas. O porta-malas do Argo atende muito bem às necessidades de pequenas famílias e usuários que vivem nos centros urbanos. Com 300 litros de capacidade, ele se posiciona como um dos melhores da categoria, superando vários rivais. O bocal de carga é amplo, o que facilita colocar e retirar objetos volumosos sem grande esforço físico. Essa combinação de espaço interno eficiente e dimensões externas compactas faz do Argo uma opção muito inteligente. Se precisar levar algo maior, a versatilidade do rebatimento dos bancos entra em ação, ampliando drasticamente o volume. Mesmo objetos mais longos podem ser transportados com facilidade, mostrando que o Argo se adapta à sua necessidade. Para quem encara o trânsito pesado e precisa de praticidade sem abrir mão do conforto, o equilíbrio aqui é exemplar. Ele é fácil de manobrar e estacionar, mantendo o DNA de um carro urbano nato, mas com o coração de um carro maior. O design externo enxuto esconde uma cabine que parece de um segmento superior quando você está a bordo. O Fiat Argo prova que um design inteligente pode transformar um compacto em um carro familiar e funcional. É a praticidade que o brasileiro procura em um mercado cada vez mais exigente em termos de custo-benefício, o motor e seu desempenho. Antes de olharmos o que há por baixo do capô, é importante entender a filosofia por trás desta engenharia. Motor e potência. É aqui que a mágica da eficiência acontece. Debaixo do capô encontramos o conhecido motor 1,3 Firefly, um conjunto que se tornou referência no mercado. Esse conjunto se tornou um dos principais responsáveis pela reputação positiva que o modelo conquistou ao longo dos anos. A proposta aqui nunca foi entregar um desempenho puramente esportivo ou focado em velocidade final. O foco real está na entrega de força em baixas rotações.
ideal para o uso que a maioria dos motoristas realmente precisa. A construção robusta prioriza a durabilidade, algo essencial para quem busca um veículo para o dia a dia. Em vez de números exagerados, o foco está na confiabilidade e no baixo consumo de combustível. Os custos reduzidos de manutenção são um diferencial competitivo enorme para este trem de força. Peças de reposição acessíveis e uma arquitetura simples facilitam o serviço em qualquer oficina especializada. Durante o uso diário, o motor apresenta respostas adequadas para deslocamentos urbanos e viagens mais longas. A média de consumo impressiona, permitindo uma autonomia que poucos concorrentes conseguem igualar na mesma categoria. Na cidade, a agilidade nas retomadas garante uma condução segura e sem esforços desnecessários do motorista. Ele não impressiona pela força bruta, mas entrega exatamente o que promete em termos de funcionalidade. A linearidade da entrega de potência torna a experiência de dirigir muito mais previsível e confortável. Em rodovias, o 1.3 Firefly mantém velocidades de cruzeiro com estabilidade e um nível de ruído controlado. É o equilíbrio perfeito entre custo operacional e prazer ao dirigir para a proposta deste veículo. A tecnologia empregada aqui foca na otimização da queima de combustível para reduzir emissões. Sistemas de arrefecimento modernos garantem que o motor opere sempre na temperatura ideal de trabalho. As transmissões automatizadas GSR marcaram uma época, mas as críticas sobre trancos e hesitações eram constantes entre os motoristas. O sistema CVT surgiu para resolver isso, utilizando polias variáveis que oferecem relações infinitas, eliminando a interrupção de torque. A economia de combustível é, sem dúvida, um dos maiores trunfos deste modelo no mercado brasileiro atual. O segredo começa aqui, no motor Firefly 1,3 de 4 cilindros, projetado para eficiência e baixo custo de manutenção. Aliado a ele, temos a transmissão CVT da Aisin, que simula 7 marchas para manter o motor sempre na faixa ideal de rotação. Em condições normais de uso, o hatch consegue entregar médias que agradam tanto quem roda na cidade quanto quem pega a estrada. Segundo o InMetro, na cidade, o Argo Drive faz 12,6 km por litro com gasolina e 9,1 com etanol. Já na estrada, esses números sobem para 13,9 na gasolina e pouco mais de 10 km por litro no etanol. Mas e na vida real? Registraram médias entre 11,7 e 13 km por litro na cidade. Na rodovia, mantendo uma velocidade constante, é comum ver o computador de bordo superar os 14 km por litro. Alguns condutores chegam a relatar picos de até 17 km por litro em condições ideais de cruzeiro. O grande protagonista dessa história é o motor Firefly, amplamente conhecido pelas oficinas brasileiras pela sua robustez e facilidade de reparo. Isso significa maior disponibilidade de mão de obra especializada e muita facilidade para encontrar componentes de reposição em qualquer região. As revisões seguem um padrão de preço acessível, permitindo que o proprietário se planeje financeiramente sem surpresas desagradáveis. Em resumo, mecânica conhecida e revisões previsíveis. É um pacote difícil de bater para quem valoriza durabilidade e economia a longo prazo. Manutenção e custo de propriedade. A escolha inteligente para o seu dia a dia. Entre os elogios mais frequentes dos donos, aparecem 4 pilares: conforto, economia, confiabilidade e facilidade de manutenção. Começando pelo conforto. A Fiat tem uma tradição em calibrar suspensões para o nosso asfalto, e no Argo, isso é levado a sério. E quando falamos de bolso, a economia de combustível é o grande destaque. O Argo se mostra um aliado no trânsito urbano. Para a grande maioria, o Argo cumpre o seu papel com competência. No mundo automotivo, nenhum projeto é perfeito. Hoje, vamos olhar para o outro lado da moeda, as principais críticas dos proprietários. Nem tudo são elogios, e para o consumidor que busca o melhor investimento, entender as falhas é tão crucial quanto conhecer as virtudes. Um dos pontos que mais gera debate é o ambiente interno. Alguns consumidores relatam uma certa insatisfação com a escolha de materiais. A percepção de qualidade no acabamento interno é fundamental. Em certas áreas, o uso de plásticos mais simples decepciona quem espera luxo. Proprietários apontam que, em um veículo deste segmento, o tato e a montagem das peças internas deveriam transmitir maior solidez. Além da estética, há relatos sobre o desgaste precoce de alguns componentes em uso severo, o que impacta o valor de revenda futuro.
Outro aspecto recorrente nas pesquisas é que o projeto, embora robusto, já demonstra claros sinais de envelhecimento. Para o entusiasta de tecnologia, a falta de atualizações estéticas profundas é um sinal de que a marca pode estar acomodada em sua posição. Também existem críticas diretas relacionadas à quantidade de equipamentos oferecidos, especialmente nas versões de entrada e intermediárias. Muitos consumidores sentem falta de itens que já se tornaram padrão em modelos mais baratos, como sensores de estacionamento ou carregamento sem fio. A ausência de sistemas de assistência ao condutor mais modernos em todas as gamas é um ponto de frustração para quem prioriza a segurança. A questão aqui é o equilíbrio. Proprietários esperavam que o valor investido se traduzisse em uma lista de mimos e tecnologias mais generosa. E falando em investimento, em muitos casos a expectativa tecnológica simplesmente não foi atendida pelo preço final. A interface do sistema de entretenimento é citada como lenta por alguns usuários, com menus que poderiam ser mais intuitivos e rápidos. Embora funcional, a resolução e a conectividade sem fio apresentam falhas pontuais que incomodam no dia a dia urbano. Não podemos ignorar os relatos isolados de questões eletrônicas. Embora não sejam problemas crônicos, eles aparecem nas pesquisas de satisfação. Sensores que apresentam leituras incorretas ou bugs no sistema de iluminação são as reclamações mais comuns nesse âmbito técnico. Essas falhas, por menores que sejam, exigem visitas frequentes à oficina, o que mina a confiança de uma parcela dos donos. E chegamos a um ponto sensível: o pós-venda. Existem críticas sobre como a rede lida com essas garantias e reclamações. A demora na chegada de peças de reposição e a dificuldade em diagnosticar problemas intermitentes são os principais vilões aqui. O consumidor de hoje quer agilidade e transparência. Quando a assistência falha em entregar isso, a imagem da marca sofre. Em resumo, as críticas mostram um veículo robusto, mas que precisa de um choque de modernidade e um refinamento nos detalhes e no atendimento. Ter consciência desses pontos não invalida as qualidades do carro, mas permite uma escolha muito mais consciente e realista para o seu bolso.